Escorpianos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura. A leitura de hoje, ela tem como tema: quem pensa muito em você ultimamente e no que pensa? Esse foi um tema sugerido por vocês, inscritos do canal, então continuem deixando as sugestões de temas, porque eu olho, não só olho como anoto e venho trazendo para vocês aqui, tá bom? Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva e aperte o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Se gostar da energia do canal, fique à vontade. Pessoal, a leitura é coletiva, como vocês já sabem, façam adaptações desde que ressoe, tá? É para homem e mulher, basta adaptar. Vamos lá. Quem anda pensando muito em vocês: Escorpião, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Quem anda pensando muito em você ultimamente e no que pensa? Carta da Justiça. É alguém que pode estar resolvendo questões judiciais ligadas a um divórcio. Por quê, Cris? Porque aqui, para uma parcela de vocês, quem está pensando muito em você ultimamente é alguém que está finalizando um compromisso sério, uma relação séria, tá? Com alguém. E aqui, como para muitos casos pode ser um casamento, ali com a Carta da Justiça, essa pessoa está buscando um equilíbrio, tá? Tá buscando uma conciliação, tá buscando um entendimento com a outra parte para resolver as coisas de maneira justa para ambos os lados, tá bom? E aqui, ó, você tem uma ampulheta. Então pode ser uma situação que já se arrasta há muito tempo. Tem uma lua enorme ali. Ali é a coruja. Por conta dessa pessoa querer fazer as coisas de uma maneira muito certinha, tá usando toda a sabedoria dela, tá? Porque com a Carta da Justiça a pessoa tá querendo fazer tudo muito certinho. Essa situação já se arrasta há algum tempo. E com a lua, tá mexendo muito com o emocional dele ou dela. Então pode ser alguém aqui que tá muito desgastado emocionalmente por conta de uma separação, de um relacionamento que tá chegando ao fim. Isso não é para todo mundo, ainda não tirei todas as cartas, tá? Mas uma parcela de vocês, para uma parcela de vocês, é essa pessoa que tem pensado muito. As serpentes, tá? Embaixo do deck. Vou colocar aqui do lado. Olá, meus amores! Eu vim interromper o vídeo e prometo ser breve, tá? É bem rapidinho mesmo. É só para pedir a vocês para passar nos comentários. Enquanto eu tô falando aqui, já vai nos comentários e escreve para mim de onde você está me assistindo hoje. Nossa, mas você vai contribuir muitíssimo com o meu trabalho. Muito, muito mesmo. Algo tão simples e rapidinho para você ali vai me ajudar muito. Por quê? Eu vou ter uma noção, tá? Quanto à dimensão de alcance do vídeo. Além disso, vai me dar um norte, tá? Com relação a pontos de divulgação, sabendo onde eu tenho membros mais ativos no canal. E também você ajuda na interação do vídeo, contribuindo também com o andamento e o crescimento desse canal. Então você ajuda com
apenas um detalhe, um comentário, você me ajuda em muitos aspectos. E eu vou te pedir esse favorzinho, tá? Então, quem puder deixar lá para mim, de onde está me assistindo hoje, minha gratidão profunda a você. Muito obrigado. E se puder deixar um like também para apoiar o nosso canal, melhor ainda. Agora, vamos ao teu vídeo. Pessoal, quem anda pensando muito em vocês ultimamente é alguém que está deixando algum tipo de compromisso para trás, tá? Essa pessoa está numa fase da vida dela que não é boa, ela sente que está enfraquecendo, tá? É assim que ela se sente que está enfraquecendo, sente que está perdendo algum tipo de poder que ela tem nas mãos. Aí tem que saber que tipo de poder é esse. Pode ser alguém que está numa fase aqui de finalização de um trabalho que de repente garantia ele ou ela um posto do qual ele se orgulhava. Pode ser algo pelo qual essa pessoa lutou muito, pode ser algo que essa pessoa construiu do zero, se empoderou em cima daquele sistema, significa o quê? Dominava tudo aquilo ali, tá? Ou de repente até estava numa posição onde exercia poder sobre os outros e isso alimentava muito o ego dele ou dela. Então, terminar seu tempo naquele lugar, nessa fase de transição, tá abalando muito o emocional da pessoa e tá tocando aqui, num lado muito sensível. A pessoa que tá aqui na mesa é alguém que tá um pouco confuso, se sentindo um pouquinho fragilizado e é interessante porque é uma figura, muito firme, muito forte. A pessoa que está aqui na mesa é alguém de muita iniciativa, é um empreendedor, tá? É uma pessoa que tem uma visão muito ampla com relação à vida, é uma pessoa que de uma certa forma, mesmo perdendo esse poder, ou esse cargo, ou esse compromisso, tá? Eu vejo que é uma pessoa que tem como mover as peças do jogo. É alguém que tem alguma coisa nas mãos, não tá saindo sem nada. Exemplo, se é um trabalho, um tempo num trabalho que chegou ao fim, isso tá mexendo muito com ele ou ela, principalmente a parte emocional. Mas em termos materiais, de repente vai receber uma rescisão de um contrato, sei lá, um seguro-desemprego, alguma coisa que vai garantir a ele ou ela a possibilidade de reconstruir a vida, tá? Mas o problema é esse recomeçar, é esse reconstruir, porque aqui não basta ter tudo nas mãos, essa pessoa sente que tá perdendo algo, pode ser uma questão ligada a tempo, né? Às vezes, como tem a ampulheta, tá? Dedicou muito tempo, por exemplo, a esse trabalho, e agora ela deixa tudo para trás, vai recomeçar, mas sente que não tem a mesma energia, o mesmo vigor, o mesmo ânimo, tá? Não tem, sei lá, os mesmos contatos. O tempo muda muito as coisas, né? E essa pessoa é alguém muito consciente, é muito pé no chão. É a pessoa que tá aqui, ela é meio materialista, tá? É uma pessoa que foca muito, em construção, no ter, no possuir. É alguém que preza muito pela estabilidade. Então, o fim desse tempo, se for no trabalho, né, tem a ver com estabilidade. Então, isso abala muito a pessoa. Se é um cargo que ela perdeu aqui, tá, ou tá trocando de emprego, de repente não foi algo planejado, então tá abalando completamente. Por quê? Por conta da incerteza com a qual irá lidar. Essa pessoa não gosta de nada incerto, é alguém que só fica tranquilo quando tá com a vida muito bem organizada. Então esse abalo na estrutura tá mexendo profundamente com ele ou ela. Se a gente está falando de um casamento aqui, pode ter questão ligada a filhos, tá? Alguém que está muito preocupado com uma estrutura que tinha construído para um filho. Então, desmanchar, digamos assim, né, essa união, que aqui podia ser muito bem estruturada, tá mexendo muito com ele ou ela. A pessoa já começa a pensar no futuro. Tem muito pesando aqui uma questão ligada ao tempo. É uma pessoa que faz muitas reflexões ligadas ao tempo. Pode ser do tipo, será que eu tenho tempo para ainda recomeçar tal coisa? Ou será que eu vou ter tempo, né, para reconstruir algo que eu tinha em mente aqui para deixar para o meu filho ou para minha filha?
Será que eu vou ter tempo para recolocar, por exemplo, né, um dinheiro na poupança, se foi um dinheiro que teve que mexer? Será isso que dava o alicerce, a segurança? Talvez tenha que mexer em algum investimento. Será que eu vou ter tempo para refazer, para recolocar, para reajustar? Ou para, em muitos casos aqui, uma parcela muito grande, é recomeço de vida. Então, será que eu ainda tenho tempo para fazer tudo isso, que eu tenho vontade? Né? Para alguns, essa pessoa já pode ser madura. Aqui tem muita gente nessa leitura que a pessoa já está na faixa assim dos 40, pelo menos, chegando aos 40 ou mais do que isso. É uma pessoa que reflete muito sobre o tempo. E aí, no que diz respeito a você, aqui, pelo que eu vejo, é alguém que tem muito interesse em ter um compromisso sério com você. Só que aí esbarra nessa questão de recomeço de vida do qual ele ou ela está passando. Tá? Então, aí tem essas reflexões sobre o tempo, sobre iniciar uma relação, muita dúvida, porque existe uma questão esbarrando aqui na incerteza. Essa incerteza, como eu te falei, ou é em relação à parte material, do tipo, exemplo, pode ser alguém que quer muito recomeçar a vida ao teu lado, construir um relacionamento aí estável contigo, mas pode estar saindo de uma outra relação, onde de repente vai ter uma divisão de bens, tá? E aí, se tiver filhos, pensa em algo que gostaria de deixar para o filho. Se tiver que ter um relacionamento sério com você, vai ter que construir algo ao teu lado. E isso requer o quê? Tempo, investimento e financeiro também, gente. Você não constrói uma relação séria sem ter nada no bolso, né? Você tem que ter onde morar, né? Tem que ter diversos fatores aqui. Então, alguém que é muito preocupado com o todo, é assim que eu sinto. E é alguém que gosta de estar no controle da situação. Ali você tem um leão, né? É alguém que tem um espírito de liderança, gosta de estar no controle, gosta de... Aqui é uma pessoa que pode ter encabeçado muitos projetos na vida. Você tem ali Capricórnio, é alguém que se preocupa muito com as questões ligadas ao trabalho. Pode ser um provedor, tá? O leão, o Capricórnio, pode ser um provedor aqui. Então é alguém que, por mais que... Exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Você diga para essa pessoa, olha... vamos recomeçar a vida, eu tô do teu lado, nós vamos dividir tudo, mas a pessoa no fundo ela não se sente confortável, principalmente se for homem, porque se for homem tá associado ao provedor, o espírito do provedor, tá? É alguém que assim vai ficar incomodadíssimo de repente se tiver que reconstruir a vida com a sua ajuda, não por você de repente não tá nem se importando, tá? Mas é uma coisa da pessoa, ela pode se importar. Tem a ver com valor, ego ferido, até vaidade você pode colocar aqui, tá? Mas fazer o quê? Tem a ver com a personalidade dela. De repente é com algo que ela foi ensinada a ser assim, que o homem é o provedor e tal. Se a gente está falando de uma mulher, aí pode estar muito associado a quê, Cris? Ao individualismo. Ao individualismo, do tipo que, Cris, por exemplo, se ela tá saindo de um casamento, né? Aí vai ter que dividir lá os bens. Se ela tem filho, pode estar muito preocupada, por exemplo, com o futuro dos filhos e no que esse recomeço de vida vai implicar. Do tipo, vai se associar a você. Se ela tiver aqui, se for uma mulher e ela tá quebrada no financeiro, será que eu não tô dando muito poder ao outro? Tá entendendo? Muito poder ao outro, porque se o outro vai resolver todas as coisas, será que ele ou ela não vai achar que tem um controle todo da situação? É alguém aqui que não gosta de estar debaixo da autoridade de ninguém. É uma pessoa bem... que sempre foi dona da própria vida, é o que eu sinto aqui. O compromisso maior dessa pessoa é com ela mesma. Tá? Ela constrói, ela derruba se for preciso, ela refaz, só que agora ela está se sentindo, tem algo aqui que mexeu com as forças dela. Pode ser uma pessoa que descobriu, sei lá, que está com alguma doença. Eu não vejo uma doença séria. Se for questão ligada à doença, porque tem uma quebra na força. Então, por exemplo, se não está associado ao material, tá? Como tem estrutura corrompida aqui, isso pode estar representando alguma doença. Eu vou te dar um exemplo. Não precisa ser uma doença nada sério, não. Só um exemplo para você entender. Uma pessoa que sempre correu muito atrás, muito lutadora, tudo eu faço, eu resolvo, tudo é ela, né? Leva toda a responsabilidade, tudo nas costas. De repente, descobre que está com diabetes. Aí você vai falar assim, poxa, mas hoje em dia, né, a parcela enorme da população tem, sim, mas aí depende do que essa pessoa trabalha. Se for algum tipo de trabalho que envolve, né, algo fisicamente, né, que traga fisicamente um cansaço muito grande, tem pessoas que ficam muito, quando descobrem que tem diabetes, sente muito cansaço, muito sono, muita indisposição, muito mal-estar.
Então, antes, quando essa pessoa corria atrás e lutava, ia lá, né, matava um leão por dia, ela tinha essa força. Hoje em dia, por conta da, por exemplo, né, da diabetes, ela já não sente todo esse vigor, todo esse gás. E isso está mexendo o quê? Aqui com o mental. Ela fica confusa, porque ela não se sente mais, ela está questionando a própria capacidade de recomeçar, de refazer algo aqui, ou de reconstruir algo, porque ela olha para trás, aí vem a questão do tempo que eu te falei, tá? Ela olha para trás e aí ela vê que na época que ela fazia isso, ela era mais jovem, ela não tinha essa indisposição, ela não tinha, sei lá, dor na coluna, ela não tinha dor no joelho, ela não tinha, tá entendendo? Então são situações que o tempo, muitas vezes, tá? Ou uma forma de levar a vida, como por exemplo, aqui podem ter pessoas que construíram algo aí muito forte, né? Algo muito firme na vida, tinha uma vida muito estruturada, porque se dedicou demais aqui, se comprometeu muito com o projeto de vida, mas foi numa fase de juventude. Então, assim, deu tudo de si, foi se atropelando, do tipo, não se cuidou, não olhou para detalhes. Aí, quando às vezes chega numa idade aí, né, chega numa fase mais madura, começa a apresentar sintomas que são o reflexo daquele esforço lá do passado, tá? Onde não respeitou de repente os limites do próprio corpo aí, não olhou para si, não se cuidou. Então é uma fase aqui que eu vejo de muitas reflexões, tá? Muita avaliação. É alguém que está ponderando, está analisando se ainda tem tempo para viver determinadas coisas. Aqui podem ter pessoas que são mães e assim, hoje em dia já tem filhos, então pensa muito no filho. Aqui pode ser alguém que é um amor do seu passado, que na época vocês não puderam ficar juntos, essa pessoa entrou em um outro compromisso, não foi feliz, o compromisso agora chegou ao fim, mas ela tem agora outras responsabilidades, pode ser filhos, e aí tem outras preocupações, tá entendendo? Do tipo, não posso simplesmente, aquela questão do tempo, meu tempo de viver o grande amor, a pessoa pensa assim, tá? Isso não é verdade, né? Você sempre pode viver um novo amor, mas a pessoa às vezes se questiona, será que eu tenho tempo realmente para viver um grande amor? Porque agora a minha prioridade é meus filhos, né? Eu perdi muita coisa, agora eu preciso priorizar eles, eu preciso olhar para eles. Então tem muita coisa passando na cabeça dessa pessoa, ó. Tem muitas reflexões, muita análise com relação ao tempo de cada coisa, tá olhando muito para trás, analisando aquilo que perdeu, aquilo que passou. Se você é uma pessoa do passado, pode estar pensando muito em você, no sentido da oportunidade perdida. Aí vem muita confusão, vem a sensação de incapacidade, tá? De não ter mais a força. E fica pensando em como será essa reconstrução, esse recomeço que para muitos ele ou ela acredita que deveria fazer sozinho. É como se fosse assim, eu preciso primeiro ter uma base para depois me associar a essa pessoa, ou para depois de dar uma oportunidade de viver com a pessoa. Então, se aqui você está em contato com alguém que está passando por isso que eu te falei, essa pessoa está pensando mais de um modo individual nela, em filhos, refletindo sobre a vida, sobre tudo e sobre você também, mas achando que assim não pode, não tem mais tempo para priorizar o amor. Te ver como uma pessoa interessante para ter um compromisso sério, mas é como se ela quisesse se sentir um pouco mais segura, até por questões de autoestima, porque aqui tem o ego, tá? Até para se sentir melhor, né? Como pessoa mais confiante, digamos assim, para investir dentro de uma relação. Aqui, sendo homem ou mulher, não é alguém que, por exemplo, quer ficar nas suas costas, é alguém que pode até querer recomeçar a vida ao teu lado, mas tem um trabalho individual que ela quer desenvolver para ter mais fôlego para chegar, sabe? É alguém que é muito vaidoso ou vaidosa, a pessoa que está aqui. Ela se importa com determinadas coisas, principalmente com o que você vai pensar, ou até com o entorno, com o que o entorno vai pensar, tá? Então é alguém que está numa fase de reconstrução. Cris, mas se está pensando muito em mim, o que pensa exatamente sobre mim? Você está no meio de muitas reflexões, tá? Tá aqui como uma questão de recomeço. Se isso aqui bateu com a vida de alguém que você já está namorando, se você já tem um relacionamento com essa pessoa, então é como se ela quisesse agora construir algo ao teu lado, tá? Construir algo ao teu lado ou reconstruir.
Tem algo aqui que ela precisa iniciar. Só que ela tá se sentindo sem força ou sem capacidade, ela tá muito analítica, tá pensando muito, tá? Pode ser alguém aqui também, em alguns casos, se você já tem um relacionamento com a pessoa, aqui tem conflitos relacionados ao corpo físico, tá? Corpo físico e algum tipo de sintoma que ela vem sentindo e que pode estar preocupando. Aqui em alguns casos tem alguém que está com medo de sintomas que tem sentido ultimamente e não quer nem ir no médico, não quer averiguar, porque é como se fosse assim, ai, não quero nem olhar para isso, para não descobrir alguma coisa que venha me preocupar, porque eu estou numa fase já de tanta preocupação, de tanto trabalho, ou de iniciar um novo trabalho, ou de iniciar um novo negócio. Ah, eu não quero olhar para isso, mas está sentindo coisas que o preocupam, tá? Tá sentindo pouca energia. Aqui tem excesso de cansaço, às vezes esquece uma coisa ou outra, e isso tá meio que preocupando. Pode estar sentindo muito sono ultimamente ou não está conseguindo dormir à noite por conta de preocupações. Aí faz com que a pessoa durante o dia sinta muito sono e esse cansaço acumulado, esse excesso de responsabilidade estão fazendo mal a ele ou ela, mas aí a pessoa fica preocupada, né? Para muitos casos fica preocupado porque pode ter filhos aqui que contam só com ele ou ela. Exemplo. Se for uma mulher, né, mesmo que o ex, né, tenha até uma boa relação com o filho, no fundo, quem segura tudo é ela. Então, ela tem uma preocupação de não faltar para que esse filho não se sinta vulnerável aqui, pode ser mediante a vida ou mediante alguma situação específica. A gente está falando muito, batendo na tecla do filho, mas tem muita gente madura nessa leitura aqui, tá? E para alguns casos pode ser até questão de neto. Às vezes o filho já tem uma vida, mas não conseguiu se estruturar ou passou por alguma situação difícil e existe uma preocupação que essa criança pode ser neto. Então aqui tem esse tipo de questão, gente. Tá pensando muito em você? Tá. Pense que em casamento contigo, tá? Se você já tá namorando, casamento. Mas pensa que precisa mover muita coisa ainda para conseguir te oferecer esse compromisso que deseja. Está tão comprometido com você. Se você não tem nada com a pessoa, pense em você para um relacionamento sério. Mas quer sim, em alguns casos, quer reerguer até a própria moral para poder chegar em você. Tomar uma iniciativa aqui, que pode ser até te chamar para sair em alguns casos. Se tem diferença de idade entre vocês, tem muita preocupação com relação a como você leva isso. Principalmente se a pessoa é mais jovem, ela quer muito assim fazer acontecer logo na vida dela, não tá sentindo que tem oportunidade e quer construir algo aqui para se sentir melhor perto de você. Se a pessoa é mais velha e você é mais jovem, ela está passando por algum tipo de crise e ela não tem mais, né, o mesmo vigor de antes. Então, por exemplo, na época, de repente, eu trabalho em 2, 3 empregos e resolvo minha situação. Agora não tem mais o mesmo fôlego. E isso preocupa, tá? Isso fica martelando na cabeça da pessoa. Será que o que eu tenho é o suficiente? Será que eu sou o suficiente? São os dilemas aqui. É alguém que está meio que numa fazinha de crise aí, muitos pensamentos, muita confusão e muitas inseguranças, tá bom? Essa é a pessoa que veio parar aqui na minha mesa. Signos, aqui você tem muito forte Touro, você pode estar lidando com outro Escorpiano, você tem Capricórnio, Gêmeos, Virgem, Leão também, muito forte aqui, tá? Esses são os signos que nós temos. Pessoal, não é uma fase muito interessante não, mas essa pessoa gosta de você, tá? É alguém que queria ter um relacionamento sério contigo. Beijinho no teu coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.